Neste momento, passamos a transmitir o horário de propaganda eleitoral gratuito, conforme Portaria 7.773 do Tribunal Superior Eleitoral. Os petistas são demasiadamente elitistas, presunçosos, para admitir de dar um voto no Leonel Brizola. Pendurada com Lula no mesmo cacho do segundo turno, tem gente de todo tipo. Tem o Wilson Braga, malufista. Tem Francelino Pereira, que foi presidente da Arena, foi do PDS e governador biônico de Minas, servindo a ditadura. Tem Moreira Franco, que veio do PDS e foi candidato do Sarney. Tem Jorge Murad, genro do Sarney. Tem o Zequinha Sarney, filho do Sarney. E tem até o Sarney. Fazendo pesar mais o cacho do cambalacho, tem ainda o Arraes, que ficou em cima do muro do PMDB, e o Brizola, que já disse que o Lula não tem competência para governar. Se desaba esse cacho, sai de baixo. É tudo banana. Ou eu acho que é do mesmo cacho. É tudo farinha. Ou eu acho que é do mesmo saco. Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo. E a gente vai lavando roupa suja no riacho. E a gente vai levando, meu amor, tanto abaixo. Minha gente, a partir de hoje vamos detalhar para vocês o nosso programa de governo. Depois da grande vitória que juntos alcançamos no dia 15 de novembro, o que mais interessa às pessoas é saber como sua vida vai mudar, para melhor, quando chegarmos à presidência do Brasil. O que vou fazer, o que nós juntos vamos fazer, está exatamente aqui, no nosso programa de governo. Nestas páginas estão analisados os principais problemas que nós enfrentamos no dia a dia e o que nós vamos fazer para dar solução a estes problemas e recuperar a dignidade da nossa gente, além do orgulho de sermos brasileiros. O nosso programa de governo, minha gente, trata da saúde, da alimentação, da habitação, do transporte, da educação, do saneamento básico, do meio ambiente, da reforma agrária, da dívida externa, do emprego. E trata principalmente do combate à inflação sem diminuir os salários. O nosso programa cuida do idoso e da criança, da mulher, da dona de casa, do estudante e do trabalhador. Porque o objetivo maior do nosso programa de governo é acabar em pouco tempo com o sofrimento dos mais pobres, daqueles que têm sido os mais sacrificados na crise em que nós vivemos. É um programa consistente, pé no chão, possível de realizar e traz uma grande diferença. Ele é o único programa que diz de onde vão sair os recursos para a sua implantação, de onde virá o dinheiro para que nós possamos cumprir as nossas metas. Os projetos que nós vamos começar a realizar em nosso primeiro dia de governo necessitam de recursos adicionais de 94 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão de cruzados novos. E onde vamos conseguir estes recursos? Vamos conseguir estes recursos, minha gente, por meio de 3 grandes reformas que faremos e pelo que sobrará da renegociação da dívida externa. Da reforma fiscal sairão 45 bilhões de dólares, cerca de 500 bilhões de cruzados novos. E o que é esta reforma fiscal? Ela é, sobretudo, um duro combate aos sonegadores de impostos, além de criar um sistema mais justo para os assalariados. Vamos investir o que for preciso para ter informações sobre aqueles que sonegam impostos. E vamos rever todos os incentivos fiscais e subsídios, que na maioria dos casos só protegem a ineficiência. Se os poderosos pagarem efetivamente o que devem, cada contribuinte assalariado poderá e deverá pagar um pouco menos. Com a reforma administrativa, estaremos conseguindo mais de 6 bilhões de dólares, ou 60 bilhões de cruzados novos. E o que é a reforma administrativa? É resgatar, minha gente,
a eficiência e a dignidade do serviço público. Nossa proposta é prestigiar, é valorizar os funcionários públicos que trabalham, é moralizar, é acabar efetivamente com os marajás, como fiz em Alagoas. Assim, os que realmente trabalham poderão ser melhor remunerados. Vamos também, é claro, racionalizar o serviço público e cortar pela metade o número de ministérios. Com a reforma patrimonial, vamos conseguir mais 13 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões de cruzados novos. E o que é a reforma patrimonial? Preservando as empresas estatais estratégicas, vamos privatizar as empresas nas áreas em que o Estado não precisa ser o controlador, dando o direito, primeiro, aos trabalhadores de serem os gestores dessas empresas. É fazer um amplo cadastramento de todas as terras e imóveis que são de propriedade do governo federal e estão indevidamente ocupadas, para ver os que efetivamente têm utilidade pública. Vender os imóveis funcionais prioritariamente para os próprios funcionários e acabar com as mansões e os carros chapa preta para ministros e demais autoridades. Acabar, minha gente, com a mordomia. E, finalmente, renegociar o pagamento da dívida externa de forma compatível com as nossas necessidades de crescimento econômico, de garantir emprego para todos aqueles que precisem. Só com isto, estaremos angariando 12 bilhões de dólares, cerca de 150 bilhões de cruzados novos. Enfim, minha gente, a partir de hoje, vocês estarão vendo detalhadamente as nossas propostas para cada área. E já sabendo que, no nosso programa, tivemos a preocupação de, primeiro, garantir de onde vêm os recursos que permitirão o cumprimento das nossas metas. Estamos mostrando o que fazer e como nós iremos fazer. Eu preciso de vocês. Vamos juntos construir um Brasil novo. Você sabe, agora chegou a nossa vez. O povo está de bem com Collor. Bem, a verdade é que eu brisolei no primeiro turno. Mas agora, por questão de competência, capacidade, uma evidência muito grande da condição de fazer realmente alguma coisa melhor por esse Brasil, conscientemente eu digo que vou votar no Collor de Mello. A primeira pesquisa Datafolha deste segundo turno revela: Collor tem 50% da preferência dos mais pobres. O candidato do PT tem a preferência de 46% dos mais ricos. Espero que Collor faça tudo isso e ele vai fazer. Vai dar a solução para o pobre, que precisa muito. Dale, Collor! Collor! É Collor! Dale Collor! É Collor! Dale Collor! É Collor! É Collor! É Collor! Dale Collor! Dale Collor! Collor! Dale Collor! É Collor! 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 Dale Collor! Dale Collor! É Collor! Dale Collor! Dale Collor! 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 No Rio Grande do Sul, Collor ficou bem à frente de Lula. Agora que os dois estão sozinhos nesta disputa final, os gaúchos hão de dar a Collor uma vitória ainda maior. Obrigado, Rio Grande do Sul. Vamos ampliar nossa vitória. Nesta quinta, Collor estará no Rio Grande do Sul, visitando Porto Alegre, Osório, Vacaria, Guaporé, Passo Fundo, Soledade, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e fazendo um grande comício às 8 da noite em Caxias do Sul.
Chegou a Vez do Povo, um programa da Frente Brasil Popular e do movimento Lula Presidente, na sua. Rede Povo. Aqui você vê o que não vê na outra TV. Você se lembra disso? Eu não como, né? Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. No primeiro turno, a Rede Povo mostrou como é injusta a distribuição das riquezas em nosso país. 13% de toda a renda nacional ficam com apenas 1% da população de todo o país. Os outros 13% da renda são divididos por 50% da população, 70 milhões de brasileiros. Esta grande maioria é obrigada a viver com uma renda de menos de 200 cruzados novos mensais, enquanto aquele 1% da população tem uma renda 50 vezes maior. No Brasil, umas poucas pessoas são ricas demais. E a grande maioria do nosso povo é pobre demais. E o mais cruel é que justamente os trabalhadores que produzem toda a riqueza não se beneficiam dela. Quantos tanques de gasolina desse carro dá o salário que você ganha por mês? 3 tanques. Quantos sapatos você precisa engraxar para conseguir comprar um calçado desse? Bom, desse aqui, 30, 40, por aí. Sabe quanto tempo você precisa trabalhar para comprar uma televisão dessa? Acho que nem se eu trabalhar 10 anos não vou conseguir. Todas as vezes que nós falamos em política de distribuição de renda, aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir. Que em primeiro lugar é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que aconteceu? O bolo cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo. Nós queremos dizer que é plenamente possível distribuir renda nesse instante da história política brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que os detentores do poder econômico, aqueles que têm o capital, assumam a responsabilidade de reconhecer que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora, aumentando o salário dos trabalhadores. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados não está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Se o empresário tem a sua parte, o Estado também tem a sua parte. Porque a renda pode ser direta através de salário, mas ela pode ser indireta através de benefícios oferecidos para o Estado. O Estado pode distribuir renda, ajudar na distribuição de renda, oferecendo uma melhor educação, oferecendo um melhor sistema de saúde, oferecendo um melhor sistema de transporte, promovendo uma política agrícola, uma política de reforma agrária que possa fazer com que o alimento chegue mais barato na casa do trabalhador, na casa dos assalariados brasileiros. Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. O que é ser classe média no Brasil de hoje? É lógico que nós não queremos distribuir renda mexendo com a classe média. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário, com os grandes banqueiros, com as grandes riquezas acumuladas nesses últimos 30 anos no Brasil. Que ao invés de investir dinheiro na produção para gerar novos salários, prefere investir na especulação, aumentando as suas já gordas contas bancárias. E nós entendemos que ser classe média é um sonho de todo mundo. Porque todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter um bom salário, todo mundo quer ter uma boa escola, todo mundo quer ter um bom sistema de saúde, todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias, todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família, todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Ora, isso não pode ser privilégio, isto tem que ser direito.
E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda. E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser o incentivador disso, mas ao mesmo tempo é preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Nós queremos a sociedade brasileira feliz. Nós acredito que nenhum de nós está conformado hoje de estar na sua casa comendo e ao mesmo tempo sabendo que tem criança morrendo de fome por causa de comida. Eu tenho certeza que nós, quando vamos dormir, temos um problema sério de sabermos que enquanto estamos dormindo de forma confortável, tem milhões de pessoas e crianças dormindo na praça por falta de um teto. Eu tenho certeza que você quer mudar o Brasil. Eu tenho certeza que mais do que eu, você tem vontade de mudar o Brasil. Mas para mudar o Brasil, é preciso a gente assumir a responsabilidade de ter coragem de mudar de verdade. E mudar de verdade significa votar na Frente Brasil Popular no dia 17 de dezembro. A vitoriosa volta de Lula a Brasília. Na capital do Brasil, Lula foi o primeiro no primeiro turno. No aeroporto, havia uma recepção festiva, com a participação de militantes de outros partidos progressistas, como o PDT. Nós não podemos ficar omissos. Nós temos que fazer com que o nosso país desenvolva. E para que isso aconteça, Lula na cabeça. Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral, falando a dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo, Lula foi questionado quanto à dívida externa. O Brasil não quer mais fazer o papel de gandula nesse jogo da política internacional. Nós queremos jogar bola de verdade. Dando continuidade aos contatos para ampliar o leque de forças com vistas ao segundo turno, Lula encontrou-se em seguida com Roberto Freire do PCB. Um encontro que o voto já estava definido incondicionalmente e que era necessário apenas discutir a nossa participação na campanha e, mais do que isso, as preocupações conjuntas com um governo democrático e progressista nesse país. Vai lá e vê, planaltos, rios, verdes, matas. Vai lá e vê, que a alegria já esperou demais. Vai lá e vê, índia, branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. E sendo assim, Brasil, rompe a cortina do passado pra fazer uma alvorada despontar. A estrela serena luz guiando a nossa esperança se espalhando lá, lá, lá. É Lula, Lula, lá. Rede Povo apresenta O Jogo do Esconde-Esconde, um programa muito infantil. Mário Amato apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Cardoso Alves apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Marinho apoia Collor, mas Collor esconde. Antônio Carlos Magalhães sempre apoiou Collor, mas Collor sempre escondeu. Ronaldo Caiado apoia Collor, mas Collor se esconde. Por trás dele estão os homens que levaram o Brasil a esta crise. Não adianta, por mais que ele queira, nunca vai poder esconder isso. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão bobo que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto.
Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente e da Frente Brasil Popular.